Boa noite, queridos! Olha nós aqui de novo. Aqui de novo para bater um papo bem leve com vocês sobre algo que a gente tem lido, que a gente tem ouvido e discutido juntas. Conectividade e comunidade. Como será que isso tem sido percebido pelas pessoas, por cada um de vocês? O que vocês entendem por esse conectividade, né? Porque hoje em dia, o que acontece conosco? Estamos conectados o tempo inteiro. Antigamente, a gente tinha a possibilidade de estar nesse offline muito mais facilmente. A gente não tinha esse celular que nos mantém ligados o tempo todo, não é mesmo? Exatamente. E eu ia falar exatamente isso, Gabi. Será que essa conectividade que a gente vive hoje, desse mundo digital, não está nos afastando desse senso de comunidade, de pertencimento com os demais seres humanos? Será que não está nos afastando de nós mesmos também? Exato. Será que a gente sabe entender o que é importante pra gente e o que a gente faz para pertencer? Porque assim, o ser humano, por natureza, é um ser social. A gente precisa pertencer, faz parte. A gente, desde quando, enquanto animais, a gente precisa ter esse senso de grupo, de matilha. Para quê? Para que a gente se sinta protegido, para que a gente sinta que a gente tem esse amparo. Exatamente, Mas um será apoio social, que né? ter esse apoio, ter essa conexão com o outro, diz respeito a abandonar aquilo que é importante para mim? O quanto a gente está conectado e até postando, né, Gabi? A gente estava discutindo isso agora há pouco. Postando o que a gente faz, a nossa rotina. Será que a gente tem feito isso para a gente de fato encontrar um grupo, uma egrégora? Ou será que é para validar aquilo que a gente está fazendo? Exatamente. Comentei com a Van agora. Será que, por exemplo, hoje em dia é tão difícil, a gente chega nos restaurantes, chega um prato bonito, logo a gente faz o quê? Espera todo mundo, que eu quero tirar uma foto. E aí a gente quer fazer o quê? Postar. Mas o que nos leva a fazer esse post? Será que eu tô postando para que as pessoas batam palma e gostem do lugar que eu tô, para que eu me sinta socialmente incluso? Será que eu tô postando para que as pessoas validem aquilo que eu tô comendo? Será que eu tô postando para impressionar? Será que eu tô postando porque eu realmente gosto? Porque é uma coisa que eu acho que pode trazer uma informação útil para alguém? Por exemplo, nossa, esse restaurante é muito bacana, venham aqui comer também. Então, aquilo que eu tava falando com a Van, quando a gente faz esse compartilhar, da onde tem que vir esse compartilhar? De um lugar muito genuíno. A gente tem que saber muito por que a gente faz. A gente tem que ter isso muito vivo dentro da gente, para que seja uma coisa verdadeira, para que seja uma coisa que realmente seja congruente com os nossos valores. E não que dê sentido, né, Gabi? Exatamente, e não para que seja uma coisa que a gente está esperando algo externo para sentir essa validação, porque o que acontece? Se isso não vier, e se a gente não tiver isso externo, o que vai acontecer? Ou até mesmo, será que a gente não está fazendo isso num piloto automático, onde o mundo, né, tem feito isso constantemente? E é aqui que a gente traz esse olhar, né, mais atento. O que de fato me leva a fazer o que eu faço, da maneira que eu faço, no momento que eu faço? Então, quando a gente traz, né, pegando o gancho da Gabi aqui, quando a gente se auto-investiga o nosso comportamento nesse mundo digital, nessa conectividade digital que tem estado tão desconectada do senso de comunidade, né, de pertencimento humano mesmo, é importante a gente entender esses porquês, para que dê sentido. Porque se eu tenho postado a minha rotina para de repente inspirar outras pessoas, para ter uma troca legal de algo que faz sentido, tá tudo bem. A rede social, ela tá sendo usada de uma maneira benéfica. Mas a grande maioria dos seres humanos, e isso as pesquisas trazem pra gente, fazem isso ou no piloto automático
ou porque estão cada vez mais isoladas e precisam ser vistas, mas desconectadas do outro, uma distância do outro. E isso leva a uma frustração, isso leva à comparação, isso nos desregula do ponto de vista emocional. Isso é muito forte e presente entre os adolescentes, precisando cada vez mais de validação. Entre os adultos também, gente. Então é muito importante a gente olhar para isso. Será que essa minha conectividade extrema, enfim, no ritmo que eu me conecto, que eu posto, que eu vivo esse mundo digital, ela tem dado sentido para minha vida? O quanto que a conectividade e a comunidade, elas começam a ficar uma coisa que não se liga mais. Muitas vezes a gente se conecta tanto com o mundo, com o exterior, com os grupos, mas no momento da gente estar ali, pertencente à nossa comunidade, as pessoas que nos cercam, que nos dão apoio, nosso grupo, a nossa rede de apoio realmente, será que a gente realmente está ali pertencendo, conversando, fazendo parte, estando junto, estando presente? Porque assim, fazer parte de uma comunidade não diz respeito a que todas as pessoas que fazem parte desse grupo sejam iguais. Exatamente. Por exemplo, eu e Vanessa, nós somos amigas íntimas, vivemos juntas, trabalhamos juntas, estamos juntas cotidianamente, mas somos pessoas muito diferentes, temos características completamente diferentes, mas tudo isso nos faz o quê? Únicos. E o que nos faz admirar o outro? Exatamente, essa diferença. Essa diferença, essa capacidade de ver no outro, de se admirar com o outro, de se espelhar no outro, de ver no outro algo que também é bom. Não é igual ao meu, mas eu admiro muito. Então é isso que a gente tem que criar também. Esse senso de comunidade, ele tem a ver com um pilar do autocuidado, né? Que a neurociência traz tanto pra gente, que é o apoio social, um dos pilares da saúde mental e do equilíbrio emocional é exatamente o que eles chamam de apoio social. Será que estando apenas conectados, e muito conectados muitas vezes, digitalmente, nós encontramos apoio social ali? Eu digo para vocês com quase absoluta certeza que não. Não é ali que a gente vai encontrar a nossa rede de apoio. Então é muito importante a gente agir com equilíbrio, a gente conseguir equilibrar essa conectividade com a comunidade, com esse senso de pertencimento. Nós não precisamos abandonar a conectividade, nós precisamos nos inspirar, perceber do que de fato nós estamos nos alimentando dentro dessa conectividade, para que a gente simplesmente deixe de ingerir alimentos que são tóxicos muitas vezes para a gente, que nos colocam com autocrítica elevada, com comparação elevada, com uma frustração, achar que aquilo não é pra gente, porque não é cabível, e a gente se conectar mais com a nossa comunidade. E é aquilo que eu sempre falo, muitas vezes quando a gente está nas redes sociais, por exemplo, a gente se conecta digitalmente com muitas pessoas, não é mesmo? E muitas vezes a gente se conecta com pessoas que nem sempre vão compartilhar aquilo com o qual a gente concorda 100% do tempo. E é aquilo de novo que eu falo, as pessoas estão ali para compartilhar o que faz sentido para cada uma delas. E você está ali para escolher se quer ou não seguir a pessoa, receber a informação que ela compartilha, não é mesmo? Então, saiba escolher aquilo que você quer consumir. Você está escolhendo estar ali, mas também saiba ter esse respeito pela opinião do outro. Se o outro compartilhou alguma coisa que naquele momento não te fez sentido, tá tudo bem. Ele pode compartilhar alguma coisa que não seja validada por você, mas tá ali você pode escolher querer continuar a seguir aquela pessoa ou não. Ou simplesmente respeitar que naquele momento ele se posicionou de uma maneira que não é favorável àquilo que você acredita, mas eu continuo gostando daquela pessoa, como a gente faz com os seres humanos no dia a dia. Exatamente. E isso que acontece muitas vezes, a gente tem se tornado muito a ferro e fogo, né, Van? A gente tem se deixado muito afetar-se, né?
E isso gera um certo grau de, eu chamo de agressividade gratuita, né, Gabi? E também de irritabilidade, de distanciamento também, né, Vã? Porque hoje em dia a gente não gostou, a gente põe já aquela anteparo logo, já afasta e tudo. aí cai de novo naquilo que a gente falou no começo, né, Gabi? O gosto, não gosto, ou pertenço ou não pertenço. Então, assim, você tende a ir para todos os extremos, né? Falou algo que eu gosto, nossa, eu virei fã. Exato. Falou algo que não me agrada, nossa, eu odeio, você destrói o outro. Mas, na verdade, o que está por trás disso é você estar desatento para estar próximo, respeitando o ser humano como ele de fato é. E isso decorre muito da maneira como a gente se olha. Se eu, Vã, não tenho tolerância para lidar com os meus desafios, com os meus desafetos, eu não vou ter tolerância para ouvir você naquilo que você... Porque muitas vezes o que acontece? Aquilo que incomoda tanto do outro, a gente tem que olhar muito para dentro da gente. Muito para dentro da gente. E ninguém está disposto, na verdade, a olhar para si. Então, o que eu acho que a gente pode, talvez, né, trazer aqui de dica, fruto desse nosso bate-papo sobre conectividade e comunidade? Observar-se se você vem cultivando os seus apoios sociais com sabedoria, né, trazendo esse senso de comunidade. Observar se você vem cultivando a sua conectividade também com sabedoria. Você não coloca um lixo para dentro do teu corpo via boca. Não permita-se também ingerir conteúdos tóxicos que sabidamente vão te afetar, vão te afligir. E por outro lado, perceber-se nessa conectividade cada vez mais intensa que a gente tem vivido, a gente não tem estado no piloto automático. Eu preciso mesmo rolar o feed agora? Eu posso talvez simplesmente fazer nada, ouvir uma música gostosa, me jogar no sofá? Por que a gente, o tempo todo que a gente não está trabalhando, a gente precisa pegar o celular? Porque automatizamos isso. Então, tira a notificação do teu celular, sabe? Para parar com essa mania, esse senso de urgência de ter que olhar toda hora, de estar conectado 24 horas por dia. Isso agita muito a nossa mente. Então, façam uma pausa, se perguntem, agora eu preciso mesmo olhar? E também uma pausa. Esse conteúdo, de fato, tem sido útil para mim, me inspira, me ajuda a florescer, como a Gabi falou, né? Evoluir como ser humano. Então, que a gente possa usar dessa conectividade, mas não em detrimento do nosso senso de comunidade. Acho que é isso, né, Gabi? Exatamente. E aí, no que diz respeito à alimentação, eu acho muito interessante. A gente tem épocas, né? A gente tem lá no Instagram coisas que são muito compartilhadas, né? Sim. Então, compartilhou ali, vira moda, todo mundo começa a replicar sem parar. Por exemplo, agora a gente está na moda do cuscuz. Todo mundo está fazendo tudo o que é possível com cuscuz. Mas, gente, será que alguém parou para se perguntar, eu gosto de cuscuz? Ou eu tô comendo cuscuz só porque todo mundo tá postando 30 mil receitas de cuscuz invertido, cuscuz do não sei, de um jeito recheado não sei, de com ovo, sem ovo, com queijo, com frango. Gente, eu acho que cabe o quê? A gente avaliar sempre. Será que eu quero comer cuscuz no café da manhã? Será que cuscuz realmente é bom pra mim? Será que eu gosto do sabor de cuscuz? Vamos ser um pouco mais críticos também com o que a gente replica na nossa vida e no nosso dia a dia. Do mesmo jeito que tem coisas boas, também tem coisas ruins. E sempre se perguntem, eu gosto disso? Eu vou fazer isso porque eu... conectar porque internamente, eu gosto, né, Gabi? ou eu vou fazer só porque tá ali, tá na moda e todo mundo fazer Isso vale pra tudo, né, Gabi? Exatamente. Atividade física, pra tudo. Então eu acho que sempre se façam essa pergunta. Será porque todo mundo consome, eu também preciso consumir? Lembrem de quando vocês eram crianças, né? Que a gente achava que a gente precisava gostar das mesmas coisas que os nossos amiguinhos gostavam. Será que a gente precisa mesmo? Será que ser igual a todo mundo realmente é importante? Ou será que a minha característica única não é muito mais valiosa? Pensem nisso aí, gente. E a base para isso, pessoal, é a gente aprender a se observar. A partir da autoobservação, de nos autoconhecermos, nós conseguimos gerenciar melhor
não só o nosso mundo interno, como também o nosso comportamento frente ao mundo externo acontecendo. Exatamente. Espero que tenha sido útil esse bate-papo para vocês. Nos encontramos na próxima semana. Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.